Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal. Curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E hoje Bolsonaro vai depor pela quarta vez em 6 meses a Polícia Federal. E isso acontece justamente em um momento que tudo está indo de mal a pior para ele. Ele já foi cassado e o bolsonarismo está derretendo. E é justamente esse derretimento do bolsonarismo e os bons resultados do governo Lula que estão fazendo o capital, os militares e até a classe política migrar para o Lula. Na verdade, pesquisa Quest recém-divulgada mostra números inacreditáveis de mudança de opinião do mercado financeiro e dos banqueiros em geral sobre o governo Lula, sobre os rumos da economia. Para que se tenha uma ideia, a rejeição ao governo Lula caiu de 86% para 44%. Mas há números muito mais impressionantes que eu vou passar aqui para você, e isso mostra que mercado financeiro, militares, classe política estão trocando o Bolsonaro pelo Lula. Bolsonarismo vai ladeira abaixo e o país só tem a ganhar com isso. E na verdade eu só coloquei essa matéria com a opinião do jornalista Ricardo Noblat para que se veja que não há na verdade oposição nenhuma à tese de que o bolsonarismo está definhando. E isso se deve a fatores como esse, por exemplo. As classes mais baixas estão sentindo o efeito benéfico da deflação que está sendo detectada no mês de junho e agora também no mês de julho. O IBGE está mostrando que a inflação, os preços estão diminuindo no Brasil. E essa diminuição de preços reduz gravemente a inflação de pobre. O que é a inflação de pobre? A inflação de pobre é a inflação da comida. Vamos fazer um exemplo aqui, vamos dar um exemplo. Uma família pobre que ganha R$2.000 por mês, tem uma renda familiar de R$2.000 por mês, gasta 1.000 no supermercado, gastou metade da sua renda com comida. Uma família rica ou de classe média alta, que tem uma renda de R$20.000 por mês, vai gastar os mesmos R$1.000, vai ter 5% da sua renda comprometida com comida, quando o pobre gasta metade do que ganha. Então essa é a inflação de pobre, e o preço dos alimentos está caindo, e o preço de tudo, na verdade, está caindo, porque o Banco Central, com a sua política bolsonarista, que o Lula ainda não conseguiu eliminar, porque foi instaurado pelo Bolsonaro a independência do Banco Central, que é uma conversa fiada para dizer que os banqueiros estão dominando o Banco Central, não é? E o Centrão já dá como certa a entrada triunfal no governo Lula. Finalmente o Centrão decidiu pular no barco do Lula de vez, não é? E com isso a força do governo no Congresso tende a subir demais, e isso está acontecendo por causa de que o Centrão, os políticos, sabem que o Lula está ganhando popularidade e que a economia vai bombar e que a aprovação do Lula vai voltar a subir como era antes. Os militares estão indo no mesmo caminho, mas o caso deles é diferente, não é? Eles foram ameaçados pelos Estados Unidos e agora eles estão se dando conta, pelo visto, que fizeram a escolha certa, não dando golpe no Brasil. Os Estados Unidos ameaçaram, como mostra a reportagem do jornal britânico Financial Times,
os Estados Unidos ameaçaram o Bolsonaro de romper relações com o Brasil, cortar apoio militar se houvesse um golpe. E para que você veja como é séria essa história sobre o apoio ao Lula está explodindo, o partido do Bolsonaro teve 1/5 dos seus membros, dos seus deputados, votando a favor da reforma tributária do Lula, e o dono do PL, na verdade, o presidente dono do PL, o Valdemar Costa Neto, acaba de cobrir o Lula de elogios. Lula é muito mais fácil de lidar que Bolsonaro, diz o Correio Brasiliense. O Correio Brasiliense relata que o presidente do partido do Bolsonaro disse essa frase, e ele, que já integrou a base do Lula em mandatos anteriores, aparece nessa reportagem rasgando elogios ao Lula em entrevista que deu ontem, né? Então até o partido Bolsonaro já está apoiando o Lula, e a pesquisa Quest mostra dados impressionantes. Para que você tenha uma ideia, a pesquisa Genial Quest, realizada com o mercado financeiro, mostra que a atuação de Haddad mudou a percepção do mercado sobre o governo Lula. A avaliação negativa do governo Lula entre os banqueiros caiu de 86% para 44% em julho. Mas essa melhora do governo foi impulsionada pelo trabalho do ministro da Fazenda. Haddad tinha avaliação positiva de 10%, e essa avaliação positiva do Haddad foi para 65%. Além de tudo isso, em março, 98% dos banqueiros avaliavam que a política econômica ia na direção errada. Agora esse número caiu para 53%. Mas o número mais impressionante é dos banqueiros que acham que a coisa ia bem. Eram 2% em março, agora são 47%. Tudo isso que está acontecendo tem uma causa. O Bolsonaro é um traíra, é um traidor. Veja que ele vai dizer hoje na Polícia Federal que o Daniel Silveira e o Duval, dois partidários dele extremamente leais, não é, que ficaram com ele até o fim, ele vai trair agora no depoimento que ele vai dar hoje à Polícia Federal. Então, minha amiga, meu amigo, tudo que deve acontecer tudo que deve, pode e deve acontecer, vai acontecer. Essa é a lei de Murphy. É uma lei que diz que tudo que é provável que aconteça vai acabar acontecendo, e era muito provável que acontecesse tudo isso que nós estamos vendo: o bolsonarismo afundando e o Lula colocando o país nos eixos, porque a fórmula é muito simples, é só fazer o que deve ser feito. A direita, e sobretudo a extrema-direita, e mais do que sobretudo o Bolsonaro, fazia o que queriam os empresários, não é? A primeira medida do Bolsonaro, quando assumiu a presidência em 2019, 1º de janeiro, foi acabar com o Ministério do Trabalho, não é? Então isso diz a quem ele veio para servir. Então agora ele está pagando a consequência pelos seus atos, e é por isso que a direita não consegue se manter no poder. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e deixo o meu melhor abraço para todo mundo.